Olá, prezados teleinternautas da CSC TV, a TV web feita para você. Estamos com mais uma rodada de entrevistas, e hoje eu recebo Margarete Gomes, candidata para o Conselho Tutelar aqui da cidade de Maringá. Como anteriormente em outras entrevistas, nós falamos ao público, é somente para o pessoal de Maringá, somente aos candidatos de Maringá, porque outras pessoas nos pedem. Então, nós temos aí aproximadamente mais de 40 candidatos em Maringá e fica aí quase inviável entrevistar o pessoal da região. Então, muito obrigado àqueles que entraram em contato conosco, né? Mas exclusivamente as nossas entrevistas são para os candidatos em Maringá, tá bom? Margarete, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Esse é um quadro democrático que dá oportunidade a todos aqui em Maringá, a todos os candidatos aí ao Conselho Tutelar. E eu vou lhe passar algumas regras, tá? Sim. Lhe passei as perguntas antes, tá? São 6 questões com duração de 3 minutos cada para a resposta, tá? Caso você esteja respondendo uma questão e ultrapassou o tempo de 3 minutos, você pode estar continuando. Talvez eu possa te interromper para entrar na outra questão, mas você pode ficar à vontade. Caso você responda em 1 ou 2 minutos, eu vou formular a pergunta seguinte. Tudo certo? Tudo bem. Então vamos lá. As perguntas são as mesmas que nós fizemos aos outros conselheiros, tá? Então, aos outros candidatos, melhor dizendo, eu vou acionar o nosso cronômetro, tá? E vou fazer a primeira questão para você. Está acionado o cronômetro aqui, tá? Margarete Gomes, certo? Isso mesmo. Por que a senhora é candidata ao Conselho Tutelar de Maringá? Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer ao Clécio pela oportunidade de divulgar as eleições do Conselho, que essa é uma oportunidade mesmo que nós, como candidato, estamos tendo, então devemos de aproveitar. Meu muito obrigado. De nada. E o fato de eu querer ser conselheira, que eu me dispus como a candidatura do Conselho Tutelar, é para poder contribuir um pouco mais com a sociedade. Eu falo que o meu despertar para o Conselho se deu no final, foi pelo meio de 2018, onde eu estava escrevendo o meu TCC, e que eu concluí a Faculdade de Direito, e eu escrevi sobre a recorrente violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Como eu já vinha, ao longo de 20 anos, na comunidade religiosa da qual eu pertenço, sou evangélica, pertenço à Assembleia de Deus, eu já vinha desenvolvendo um trabalho ao longo de 20 anos com crianças e adolescentes. A gente vem notando a demanda crescente de violações, infelizmente. Infelizmente. É uma demanda crescente, e esse TCC ele me deu visibilidade do Conselho, e eu pude perceber que, através do Conselho, eu posso fazer algo a mais. Eu sempre venho trabalhando, como eu sempre digo, eu nunca dependi propriamente do Conselho, mas o Conselho ele amplia. Sim. Ele amplia o alcance, ele amplia. Então, é o desejo de contribuir um pouco mais com a sociedade, com toda a experiência que eu tive ao longo desses 20 anos de trabalho com crianças e adolescentes. E lembrando também que é uma ordem crescente, infelizmente, né? Infelizmente. Não para, né? Não para. A gente vê isso constante, é só a gente ler as manchetes, a gente se depara com isso diariamente. Então, foi isso que eu vi. Eu falei, eu preciso me dispor, entendeu? Para poder contribuir um pouco mais, e é lamentável, é muito triste o que a gente vem vendo na nossa sociedade hoje em dia. Tá certo. Bom, vou fazer a outra questão. Caso seja eleita, né? De que forma você pretende trabalhar? De que forma você pretende trabalhar, não. De que forma você pretende atuar perante a sociedade? Olha, eu pretendo fazer um trabalho com excelência. Como eu já disse, eu sou evangélica e eu sigo os princípios da Palavra de Deus. E eu gosto muito
de um versículo que para mim ele é um princípio, ele é base, que está em Eclesiastes 9:10, que fala: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque a sepultura para onde você vai não tem projeto e não tem planos. O que eu entendo disso? Entendo disso trazendo para a minha vida tudo aquilo que me for oportunizado enquanto eu estiver caminhando nessa terra, eu devo aproveitar o máximo possível, dando o melhor de mim. É dessa forma que eu interpreto. Eu preciso dar o melhor de mim. Então, não interessa se é o conselho, não interessa em que área eu estou atuando, eu preciso dar sempre o melhor de mim. Porque, como a gente sempre diz, essa vida, a única coisa certa que nós temos é a morte. É a morte. Eu não sei até quando eu vou viver. Mas enquanto eu viver, eu preciso me dispor e fazer o meu melhor. Em tudo. E é a primeira vez que você é candidata? Sim, é a primeira vez. Então, eu acredito que quando você se dispõe e você faz o seu melhor, você vai fazer com amor, com dedicação, tentando dar o máximo de si mesmo, que eu acho que esse é o diferencial. E você já trabalha na comunidade, na verdade, não é? Sim, já trabalhamos, né? Que nem nós chegamos em Maringá no ano de 95. Em 96 a gente já entrou para o trabalho social. Então a gente sempre atendeu a comunidade nos trabalhos sociais e é um gosto que a gente toma, né? Sim. E aí, sendo candidata, caso você seja eleita, você pretende atuar dessa forma mais social, no campo social mesmo? Qual a melhor forma que você acha para resolver alguns problemas que infelizmente tem e não vão diminuir? Eu visualizando o conselho, que tudo que eu conheço do conselho é pela lei, né? Sim. Eu não conheço o conselho porque até hoje eu não estive lá. Sim. Mas pelo que eu vejo, você atua com as crianças violadas, você vai também atuar com as famílias, aonde eu vejo que todo o problema que nós enfrentamos hoje desencadeia da falta de estrutura familiar. Muito mesmo. Tanto que eu falo assim, que é a área que mais me chama a atenção, é trabalhar diretamente com as famílias, tanto que na igreja eu amo trabalhar com família. Eu amo falar a respeito de família, porque eu tenho a minha família, e todos nós que temos família sabemos que não há famílias perfeitas. Não. A minha família também tem seus defeitos, mas a gente sabe enfrentar as dificuldades. E a gente vê que a falta de estrutura das famílias hoje é que desencadeia todo esse problema social, que são as crianças violadas hoje. Infelizmente. E adolescentes, né? Também. A terceira questão é o atendimento da delegacia especializada. Qual é a sua opinião sobre o NUCRIA? Bom, a minha opinião a respeito do NUCRIA, eu vejo que é um órgão de extrema importância. Como eu já te disse, por mais que eu não esteja dentro do conselho, eu não consigo visualizar como uma pessoa que está lá, mas ele é de extrema importância, porque ele conta com uma equipe preparada para atender. Sim. E eu vejo que o adolescente, a criança que passa ali e que precisa de atendimento do NUCRIA, é mais a área criminal, é mais a área que, então, precisa de muito cuidado. E o NUCRIA, ele é um órgão que ele conta com toda uma equipe estruturada para atender isso daí e que traz um suporte enorme para o conselho. Então, eu acho de extrema importância. Sim, ainda bem, né? E foi uma conquista foi uma conquista que Maringá, né, ganhou, né, na verdade, e que dá esse suporte com tanto aparato, né? E não são todas as cidades que tem. Por isso que a gente pergunta, né? Porque tem cidades menores que não tem. Mas felizmente nós ganhamos o NUCRIA, comandado pela doutora Karen aí. Por isso que a gente pergunta ao candidato qual a importância para ele do NUCRIA e também de que forma que ele vai atuar, né? Sim. Muito obrigado pela resposta. Agora outra questão, falta de vagas nos CMEIs. Qual a sua opinião? Qual a opinião do candidato, da candidata sobre essas faltas de vagas aí? A falta de vaga no CMEI, eu vejo que quase toda a sociedade enfrenta. Que, infelizmente, com todas as pessoas que a gente conversa, fala assim, eu precisei de vaga na creche e eu precisei recorrer ao conselho. Ao conselho, isso mesmo. Mas eu vejo que também
ao requisitar a vaga, o conselheiro ele tem que se atentar também para o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, Sim. que estabeleceu em 2014 que essa falta de vaga é de 0 a 3 anos, ela seria alcançada ao longo de 10 anos. Sim. Então, seria até 2024. Nós estamos caminhando para 2020. Então, já aconteceu. Sim, eu vejo que Maringá ainda é uma cidade muito privilegiada nesse quesito. Que eu vejo que as outras cidades são bem mais precárias que Maringá. Mas ainda falta muito para atender toda a demanda, porque a demanda é crescente diariamente. Então, eu vejo que até 2024 pode ser que tenha um alcance melhor, conforme determina o Plano Nacional de Educação. Então, ao requisitar essa vaga, o conselheiro tem que ter a devida atenção, ter conhecimento do PNE, para ele saber atender ali, ver qual é a situação da criança que precisa ali. Se for uma situação de risco iminente, eu vejo que tem que ser tomado muito mais cuidado e tem que ser muito mais rápido. Sim. Então, eu vejo que tem todo um cuidado ao ser averiguada essa situação. E que talvez, infelizmente, a gente não consiga, né? Verdade. Os políticos aí é um desafio, Sim. um desafio muito grande para os políticos, para os gestores das cidades, sanar isso aí. Daí não é também culpa do conselho, porque as pessoas colocam a culpa em todo mundo e, de repente, a culpa é do conselho, o conselheiro que não quis, né? Verdade. E não é bem assim. É gestão, tá? Bom, a quinta questão é sobre as festas clandestinas que ocorrem aqui em Maringá, uma certa frequência. Qual a opinião da candidata sobre as festas clandestinas e de que forma pretende atuar também? As festas clandestinas, até onde eu tenho acompanhado, eu tenho visto que a atuação do Conselho tem sido muito positiva, tem sido muito boa, que eles têm trabalhado em parceria junto à polícia, junto à Guarda Municipal, e tem sido muito positivo. E eu acredito que isso deve de continuar, entendeu? Visualizando, eu fico pensando se não há um modo preventivo de se trabalhar isso. Porque eu vejo que a questão da festa clandestina, os menores que vão para essa festa, o que está por trás de tudo isso, voltando ao quesito familiar, Sim. está a falta de estrutura. Porque o dever de cuidado do pai, estabelecido pelo Código Civil, eu falo assim, como que eu, como mãe, meu marido como pai, vamos deixar nossa filha menor ir para uma festa que eu não tenho conhecimento, que eu não sei o que vai rolar, e se vai rolar, e eu sei que vai rolar, como eu vou deixar a minha filha ir para uma festa dessa, onde eu sei que muitos fatos, a criança pode, ao adolescente, né, porque a maioria é adolescente, pode voltar dali, às vezes até sem vida. Infelizmente. Às vezes até sem vida. Então, como eu, como mãe, amando, posso deixar? Então, eu volto a bater na tecla da falta de estrutura familiar. Porque se os pais estivessem mais atentos a saber como exatamente, saber onde meu filho vai, com quem ele vai, como vai ser lá, como... Entendeu? E até antes, né? Porque, poxa, exatamente. A responsabilidade dos pais é saber o que acontece antes, porque depois não adianta. Sim. Ou, né? Porque se o pai fiscalizar o celular, não é fiscalizar, não é invasão de privacidade do filho. Cuidar. Mas é cuidado, né? Cuidar, exatamente. A gente vê aí a questão do celular é algo muito perigoso na mão desses adolescentes. Bastante. A gente vê que eles têm um mundo muito amplo ali, onde talvez eles não consigam dimensionar, porque eles não têm capacidade mental para isso. Eles não têm a noção do perigo. Não tem. Eu desenvolvi uma pesquisa a respeito de adolescência e o adolescente ele só vai conseguir ter uma responsabilidade, tomar uma decisão com responsabilidade a partir dos 20 anos, que é onde o cérebro amadureceu. Então, o adolescente ele não está preparado nesse momento para tomar uma decisão, ele quer diversão. Nesse momento, ele não consegue visualizar ele quer liberdade. E é a hora que os pais devem agir. E os pais estão falhando muito, infelizmente. Os pais falham muito. E é o que a gente tem vivenciado na sociedade hoje.
Você tem mais alguns minutos aqui, eu vou entrar em outro assunto também. Não está na pauta, mas sempre perguntaram. Sobre o narguile, que festas... então, por exemplo, o que está na ascensão também na cidade é a questão do narguile. Né? Então, vou fazer a pergunta, você tem alguns minutos para responder. Qual a opinião da candidata, então, sobre esses fumódromos? Nada contra as empresas, mas, assim, vendas de cigarro, narguile para menores. Qual a opinião da candidata? A minha opinião é que deve de ser proibido. Não deve de ser oferecido. Na verdade, já é proibido por lei. Sim, né? já é proibido por lei, mas eles descumprem. Isso. Então, eu vejo que se alguém oferece, deve de ser penalizado, com certeza. Porque, então, se você quer ter esse comércio, como você disse, é livre, mas faça para quem é maior, não para o menor. Entendeu? Que ele não tem a capacidade de saber a prejudicialidade daquilo para ele ali. Então, ele precisa, nesse momento, ser assistido e não ser colocado num perigo ali. Então, eu acredito que deve de ser punido, sim. Infelizmente, nós vemos aí acidentes com narguilé, nós vemos menores nas calçadas fumando narguilé. Verdade. E, infelizmente, candidata, a gente vê na porta de casa. Sim, na exatamente. Porta das eles casas, reúnem, eu sei. Na porta das casas menores. Eu então, vejo se não isso. pode ir lá no fumódromo, lá na loja de narguilé, ele fuma na porta da casa dele. Com consentimento dos pais. No meu bairro, eu visualizo isso em 2 locais. Sabe? Um quase de frente à minha casa, o outro num vizinho assim bem próximo. Então, é lamentável, né? É lamentável. Eu falo novamente, dever de cuidado que está falhando. Sim. Só uma opinião para quem nos assiste, eu não tenho nada contra quem fuma narguilé, quem faz o uso do tabaco, eu não tenho nada contra. Eu sou contra a menor. Esse é o menor. Ao menor, eu não sou candidato ao Conselho Tutelar, mas eu sou contra a violação dos direitos do menor. Então, eu como jornalista, como cidadão, eu jamais queria ou permitiria um filho meu fazer uso de uma substância nociva, qual que seja, entendeu? Sim. E também não gostaria que qualquer maior de idade oferecesse ao meu filho uma substância tóxica ou nociva. Então, não sou contra quem fuma narguilé. Tem amigos que fumam narguilé, cigarro eletrônico, não sou contra. Eu sou contra a violação também dos direitos da criança e do adolescente. Sim. Né? Deixar bem claro, nós não temos nada contra aí o pessoal que tem loja de narguilé ou tabacaria. Bom, a última questão é, qual a proposta então da candidata sobre esses desafios e aqueles que poderão vir durante a sua gestão, caso você seja eleita? Bom, de todos os desafios encontrados. Eu vejo que os desafios encontrados, eu vejo que a caminhada no Conselho, você vai descobrir ali diariamente, né? Porque cada dia surge um desafio. Cada dia vai ser uma coisa nova, ainda mais para alguém iniciante e tal, né? Mas eu vejo que tem que ser atendido da melhor maneira possível, tem que buscar a efetividade da lei, que até foi uma das pautas que eu usei no meu TCC, usei um livro do Jadir Cerqueira, ele é um promotor de justiça da Vara da Infância, e ele fala sobre a normativa, que é a Lei 8.069, como ela é ampla, como ela é moderna, como ela tem um alcance muito bom. Só que o que falta aí? Falta a efetividade, a aplicabilidade dessa lei. Então, a minha proposta chegando ao Conselho, se me for oportunizado isso, eu vejo que a minha proposta é buscar essa efetividade. E aonde está a falha? Aonde está a falha? Às vezes, eu acho que é um conjunto, porque o dever de cuidar da criança e do adolescente, ele é um tripé. Ele é família, sociedade e Estado. Então, a família falha. A família falha bastante, tanto que é o maior desencadeamento de problemas que nós temos. A sociedade falha, e bastante. As crianças e adolescentes são muito negligenciados pela sociedade, porque é mais ou menos assim, não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu. Passar a responsabilidade a outro. Exatamente. E a administração pública, por mais que ela tente, às vezes não tem o alcance
necessário. E o ECA, ele foi muito criticado. Hoje, talvez esteja mudando um pouco a visão. Mas nós sabemos que o ECA, quando ele foi estabelecido, ele foi muito criticado. Foi muito, muito criticado. Ele foi rejeitado, praticamente. Então, aos poucos, ele foi... Então, eu acredito que buscando a efetividade dentro da lei ali, eu acho que vai mudando também a visão, né? Então, eu acho que é mais isso mesmo, buscar a aplicabilidade, a efetividade dessa lei, porque se for aplicada de forma correta, essa demanda vai ser atendida também, entendeu? Sim. Ali todo vai ser atendido. E não haverá tantos problemas. Sim, com certeza. Nosso tempo deu uma esgotada, certo? Eu dei alguns pitacos aqui durante a entrevista, nós ultrapassamos um pouquinho, que é o aceitável, né? Bom, Margarete, eu quero ressaltar aqui o agradecimento à sua presença, tá? Foi de grande valia para nós, e eu vou lhe dar mais 30 segundos, 40 segundos para você falar o seu nome, o seu número, que também é importante para as pessoas que vão lhe assistir, tá bom? Eu que agradeço você, Clécio, pela oportunidade, entendeu? E o meu nome é Margarete Gomes, meu número é 138. Eu sempre falo, se vocês acreditarem em mim, acreditarem no meu trabalho, no dia 6 de outubro, estamos aí, né? Nessa última semana, votem Margarete Gomes 138. E o meu muito obrigada. Obrigado, tá? Lembrando a você, teleinternauta que nos assiste, que as eleições são agora domingo, próximo domingo agora, isso? E você pode estar votando no colégio onde você vota nas eleições normais, tá? Vai ter uma lista com os candidatos. Se o seu candidato não estiver naquela lista, você chame o fiscal e procure os direitos, tá bom? Então, em todo colégio onde você vota, há algumas exceções de colégios, mas você pode estar averiguando aí no próprio colégio onde você vota. Então, os locais de votação, repetindo, são nos colégios onde você vota nas eleições para presidente, para vereador, para governador, tá bom? Então não esqueça, dia 6 de outubro faça parte de uma cidadania também, democracia, porque nas eleições passadas, apenas 4% da população do eleitorado acabou participando das eleições. Isso é muito ruim. Nós, como cidadão, como pessoas da sociedade, nós iremos cobrar, às vezes, as pessoas que são eleitas no Conselho Tutelar. Como assim nós cobramos os políticos. Mas também nós temos que ter os direitos e deveres. Então, lembrando bem, apenas 4% da população nas eleições passadas votaram para o Conselho Tutelar. Então, vamos aumentar esse número. Dia 6 de outubro, faça parte da cidadania e vote no seu candidato da sua preferência ao Conselho Tutelar de Maringá. Obrigado mais uma vez, Margarete. Eu agradeço também. E essa foi mais uma rodada de entrevistas com perguntas e respostas aos candidatos ao Conselho Tutelar de Maringá. E assim nós encerramos a nossa rodada de entrevista, porque nós convidamos a todos e não foi possível atender a todos para o momento. São 41 candidatos. Nós enviamos aí ao órgão competente, que é o CMDCA, que ficou de repassar os candidatos, mas isso não ocorreu. Então, houve uma falha do CMDCA que não repassou aos candidatos, a todos, que deveriam ter a oportunidade de estar aqui conosco. Então, mas isso eu vou deixar lá os comentários no nosso Paraná Urgente, tá bom? Quero agradecer mais uma vez sua presença. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.